Bom dia a todos, eu sou o jornalista Paulo Pandiarjan, em nome da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, da FBM, Fundação Brasileira de Marketing e seus patrocinadores, lhes damos as boas-vindas ao FTN, Fórum de Temas Nacionais, ADVB 2016, com participação e palestra do secretário de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo, Marcos Antônio Monteiro. Ele nos apresentará o tema São Paulo enfrentando a crise econômica. Convidamos a todos para, numa postura cívica, acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Queremos agradecer aos patrocinadores e apoiadores deste fórum. Aos patrocinadores Gelfond Diagnósticos, Hotel Terras Altas. Aos apoiadores FENADVB, Federação Nacional das Associações de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Gorila Propaganda. IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Mongeral Aegon Seguros. Queremos registrar e agradecer o recebimento de mensagens das seguintes autoridades. Do secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, deputado federal Duarte Nogueira.
da deputada estadual Célia Leão, do presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alencar Burti, do conselheiro federal e membro honorário vitalício da OAB São Paulo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, do renomado jurista Dr. Ives Gandra da Silva Martins, do presidente do Conselho de Administração da Nokia Networks, Aloísio Birro, do presidente da CPFL Energia, Wilson Ferreira Júnior, entre outras mensagens. Queremos também registrar as presenças do vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, do secretário de Desenvolvimento Econômico de Atibaia, Lívio Giosa, vice-presidente da ADVB, do vereador José Polici Neto, líder do PSD e presidente da Comissão de Trânsito e Transportes da Câmara Municipal de São Paulo, do vereador de São Bernardo do Campo, Hiroyuki Minami, do presidente do Conselho Consultivo da ADVB, Flávio Correia, do presidente da Gelfond Diagnósticos, Charles Gelfond, e do sempre deputado Coronel Ferrarini. Em nome de todos eles, agradecemos a presença de todos os nossos convidados. Neste momento, gostaríamos de prestar uma homenagem in memoriam, registrando as sinceras condolências de toda a diretoria da ADVB a Roger Agnelli, que faleceu com esposa e filhos em acidente aéreo no último dia 19 de março. Conhecido bom vendedor, dirigiu a maior mineradora do planeta, a maior empresa privada da América Latina e foi eleito o 4º melhor CEO do mundo pela Harvard Business Review. A ADVB reconheceu todo o seu mérito, premiando-o como personalidade de vendas do ano de 2007. A ele a nossa homenagem. Solicitamos também a todos os nossos convidados que preencham a enquete da ADVB que está sobre a mesa e a entreguem às recepcionistas ao final do evento. Lembramos também a todos que as perguntas devem ser feitas por escrito nos formulários que já estão sobre as mesas e entregue às nossas colaboradoras. Na sequência dos nossos trabalhos, anunciamos com satisfação as palavras do presidente da ADVB, Latife Abrão Júnior. Por gentileza, presidente. Bom dia a todos os amigos aqui presentes e amigas. Mais um FTN que vamos realizar. Realizamos recentemente aqui com o governador de Santa Catarina, alguns dias atrás, muitos dos que aqui estão estiveram presentes. A nossa programação desse ano da ADVB, ano em que a ADVB completa 60 anos de atividade ininterrupta, continuará através desses fóruns de temas nacionais, das suas premiações. Dessa maneira, eu saúdo a todas as autoridades aqui presentes, que eu faço questão de registrar aqui e saudá-los todos na presença, na pessoa do Dr. Beraldo, que foi secretário do governo de São Paulo, de gestão, criou praticamente a secretaria, e em nome dele eu saúdo a todas as autoridades aqui presentes. Hoje temos o prazer de receber aqui o professor Marcos Monteiro. Particularmente, para mim é uma honra muito grande, porque eu tenho pensado nessa questão das incertezas, das crises que a gente está vivendo, e tenho certeza absoluta de que a gente só vai sair dela se a gente entender que o que a gente está fazendo, ou que fez até agora, é completamente insuficiente. Os momentos de ruptura na sociedade, eles se dão de quando em quando, mas têm que ser feitos. Há alguns anos eu fui chamado a participar do governo do Estado, dirigindo o IANSP, e o secretário era o Dr. Beraldo. E o Dr. Beraldo começava uma curva na questão do tratamento da saúde do servidor, como um benefício. Fizemos lá um acordo de resultado. Isso estava fora de cogitação alguém fazer um acordo de resultado, ou seja, um gestor se comprometer com o resultado e o Estado colocar os seus indicadores
principais. Depois o Dr. Beraldo agora fez isso para todos os municípios, em todos os indicadores do Tribunal de Contas. Quem estava na secretaria à época era o Marcos Monteiro, que primeiro como secretário adjunto, depois como secretário mesmo, depois passou um período lá na imprensa oficial e agora está conosco. Marcos Monteiro, tenho certeza absoluta que é um dos homens capazes de olhar para frente e entender que essa ruptura é necessária. Tudo que nós fazemos até hoje, seja na área privada, na área pública, tem que ser revisto. Nós estamos numa curva e, ao entrarmos numa curva, a gente tem que frear um pouco primeiro e acelerar na curva. Não dá para fazer a curva sem acelerar. Quem breca no meio da curva bate. É esse o ponto que nós estamos, é esse ponto que está a nossa entidade, é esse ponto que está a nossa vida, é esse ponto que estão as nossas empresas, é nesse ponto que estão os órgãos públicos. Hoje, o secretário Marcos Monteiro tem a direção na mão da Secretaria de Planejamento. E o motivo de convidá-lo é muito menos a admiração pessoal que eu possa ter por este grupo de pessoas que eu vim trabalhar no governo do Estado de São Paulo, é muito menos essa admiração e muito mais para mostrarmos que o Estado de São Paulo percebe a curva, percebe a iminência da freada e percebe também a necessidade de se acelerar. O exemplo do governador de Santa Catarina, surpreendentemente, foi muito bom para nós aqui. Surpreendentemente para mim, dada a minha ignorância no assunto. Mas ele também demonstrou que esta é uma preocupação. O fato é que a gente, às vezes, fica... Que caminho que será? O que nós vamos fazer? E agora? Agora, gente, é o seguinte, existe uma curva na nossa frente, a gente não sabe o que vem depois dessa curva, a gente tem que construir o que vem depois dessa curva, só dá para fazer essa curva acelerando e tem que brecar antes. Talvez estejamos no momento da brecada, não é? Brecar não significa parar. E para quem vende, para quem tem a obrigação de vender, porque a nossa obrigação aqui, gente, é vender. Uma indústria que não faz produtos, um serviço que está aí capengando, todo mundo procurando fazer alguma coisa, o engenheiro vai lá vender coxinha. Nós já vivemos essa situação no Brasil, certo? Né? O advogado vai lá no cinema vender pipoca. Nós temos que refletir muito sobre isso, pararmos um pouco. Nós somos muito mais capazes do que nós estamos hoje nos considerando. A nossa capacidade é muito grande, é muito grande. Capacidade de gente, de ser humano, de valor. O que está em baixa é a nossa autoestima como brasileiro. Este mal, a liderança já causou. Então, a nós vendedores cabe recuperarmos essa autoestima. Talvez a gente dê uma trombada na saída da curva, mas temos que fazê-la acelerando. Esta é a missão da DVB em 2016. Nós estamos juntos, vamos continuar juntos, vamos fazer 60 anos. Cadê o Aristides da Escal aqui? Vamos voltar com o evento, vamos entrar na área de turismo novamente, vamos voltar com o evento agora em maio, fazer em conjunto com a Escal, que é a organização presidida pelo Aristides, e vamos tocar a nossa vida. E para isso eu peço o apoio de todo mundo. Como peço a consideração deste importante momento que nós vamos ter aqui com a palestra do professor Marcos Monteiro. Um abraço a todos, um abraço ao Faveco. Né, Faveco? Tem escrito artigos maravilhosos aí. É o que diz. É o que diz. A gente fala sempre assim, né? Mas é verdade, né?
Eu acho que nesse momento, às vezes, algumas pessoas dizem, pois a DVB não é política, a DVB não é partidária. Nós não fazemos apologia de nenhum partido, seja o PSD, seja o PSDB, seja o PMDB, nós fazemos política. E aqui está o Policy que vai trazer a juventude para trabalhar conosco. Vocês, as mulheres que têm que voltar a fazer parte da DVB, neste momento nós fazemos política, com P maiúsculo, como a DVB sempre fez nos 60 anos que atuou. Semana retrasada tivemos aqui um governador do PMDB, né? do PSD, que aliado do... Está aí, não sabe como é que a coisa vai ficar, então ele falou coisas interessantes para nós, do PSD. Traremos aqui gente do PT, por que não? Traremos gente do PMDB, porque o nosso trabalho não é partidário. Nós defendemos ideias e queremos a política o mais elevado possível. E vamos procurar continuar praticando isso. Por isso, hoje, vamos receber com carinho o nosso amigo, secretário do governo Alckmin, Marcos Monteiro. Bom dia a todos e a todas. Permitam-me fazer uma breve saudação ao Dr. Latif, presidente da DVB, em nome de quem eu agradeço o convite e a presença de todos vocês. Saudar o meu amigo vice-presidente do Conselho Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Sidney Beraldo, também nosso amigo vereador da capital, José Policy Neto. Saudar o Ioki Minami, vereador de São Bernardo do Campo, Coronel Ferrarini, sempre deputado, Mozola, nosso colega de governo, Lívio Giosa, amigo de... não convém dizer quantos. Mas me permitam dizer da satisfação de poder ter a honra de estar aqui falando com vocês no dia de hoje. Eu vou justificar a figura do Latif com as curvas e as trombadas, porque eu também sou responsável pelo Detran em São Paulo, né? Provavelmente essa tenha sido a inspiração do Latif quando faz esta apresentação. Pois bem, o que eu vim comentar com os senhores aqui hoje é como é que nós, no governo de São Paulo, estamos tentando enfrentar esse enorme desafio que nos foi apresentado desde o começo de 2015, quando assumimos agora o segundo mandato, como é que nós passamos a enfrentar isso. Primeiro, me deixa fazer uma apresentação a vocês desse quadro, né? Quadro que nós estamos enfrentando. Eu vou fazer uma passagem rápida, porque eu preparei muitas lâminas, e acho que não é o caso de ficar apresentando tantas lâminas assim. Eu vou preferir tentar dialogar com vocês sobre o nosso diagnóstico e as nossas ações com relação a esse processo que nós estamos enfrentando. Vamos lá. Pode passar. Vamos lá. Deixa eu ficar de lado aqui, senão... Olha, esse quadro representa um pouco desse desafio. Nós temos aí um quadro que mostra o comportamento da economia brasileira, buscando uma média, buscando diagnosticar uma média do governo Lula, depois do governo Dilma. Vocês veem que nós estávamos com uma média de 4,1, e agora nós já estamos, no primeiro mandato, baixamos essa média para 2,1, e agora, nesse quadriênio, a previsão é que a gente fique abaixo, ou fiquemos com PIB negativo. Trabalhar 2015 com o PIB de -3, né, foi
para São Paulo um desafio diferenciado, porque o nosso PIB em São Paulo foi ainda pior. Nós vamos mostrar aqui daqui a pouco. A nossa avaliação, essa é uma avaliação da FIP, né, da USP, é de que nós ainda devemos consumar esse percentual de queda do PIB, ou de queda da economia, da ordem de 8% nesses últimos 3 anos, consolidando, se a previsão estiver correta, até o final de 2016, esse período de 3 anos. Bom, esse é um outro tema que todos nós aqui estamos acompanhando com extrema atenção, extrema preocupação, que é a elevação muito rápida do nível de desemprego nos últimos meses. Lamentavelmente, a previsão é de que, pelo menos até junho, julho, esse número tende a ser ainda maior. Nós tivemos em São Paulo a perda de, até fevereiro, de 841 mil empregos com carteira assinada. A previsão é de que esse número chegue a 1.200, 1.250 até junho e julho, 1.250.000. Bom, a comparação da inflação com a meta de 6,5%, a nossa previsão é de que isto ainda vai se dar por algum tempo. Com relação à questão da inflação, há uma previsão de diminuição dela durante esse ano de 2016. A nossa previsão com relação à inflação é otimista. Nós acreditamos que vamos chegar até o final do ano entre 6,8% e 7,1%. Este é um problema gravíssimo para São Paulo, né? Que é o nível de desindustrialização que nós estamos enfrentando. O senador por São Paulo, José Serra, tem batido muito nesse tema e tem apresentado o enorme impacto que essa desindustrialização causa, principalmente para a economia de São Paulo. E esses números dão conta de que nós estamos hoje em patamares comparáveis ao de janeiro de 2004. Ou seja, a produção industrial paulista recuou mais de 12 anos. Essa também é uma comparação com relação ao comportamento da taxa de câmbio, que promete ficar entre o ponto de hoje e o 4,20 até o final de 2016, pelo menos essa é a nossa previsão, a previsão da FIP. Vamos lá, Flávio. Esses são os juros esperados, que não devemos ter grandes alterações da taxa Selic até o final do ano. Bom, aí começamos a ter uma sinalização dos nossos maiores problemas. E o gráfico de baixo certamente sinaliza aquela que é a nossa grande preocupação no Brasil hoje, que é o nível de endividamento do Estado brasileiro. Os patamares que estão sendo esperados para um futuro próximo, irreversivelmente, pelo menos até que nós tenhamos alguma outra novidade no que diz respeito ao processo político-econômico, é muito pesado o nível de endividamento do governo brasileiro. E esta é a maior preocupação que nós devemos ter hoje, né? O Dr. Geraldo tem usado uma frase que eu acho lapidar. Infelizmente, o governo brasileiro, ou o Brasil, ficou caro antes de ficar rico. Eu acho que vale a pena entender bem essa frase. Não é possível manter a nossa estrutura de impostos, distribuição de impostos, sem nós concebermos um novo momento para esse país. Esse país precisa ter um governo mais barato. Precisa ter uma execução pública de qualidade e, para isso, na nossa opinião, faremos aquilo que todo mundo faz nas suas empresas, no seu dia a dia. Nós precisamos, objetivamente, aumentar a capacidade produtiva do governo brasileiro. Aqui em São Paulo, uma série de experiências nessa direção estão sendo adotadas
para tentar melhorar essa produtividade. Agora, só melhorar essa produtividade não basta. Precisamos ser capazes de sinalizar para a sociedade quais são os objetivos e quais são as expectativas de um futuro governo brasileiro. Eu já não consigo imaginar que nós teremos este governo que aí está por muito mais tempo. Se não por razões eminentemente políticas, mas por razões, obviamente, de um desgaste que não permite a essas pessoas apresentarem uma solução para esse país. Portanto, independente da nossa avaliação de mérito, independente de nós fazermos uma análise sobre a condição da decretação do impeachment, da aprovação do impeachment pela Câmara, não há mais nenhuma possibilidade de se imaginar que esse governo vai continuar, porque ele não tem condição de fazer o que é necessário para tirar esse país da crise que ele acabou tendo como consequência de ações anteriores, e hoje nós precisamos buscar alternativas, essas alternativas não passam por eles. O que vale a pena discutir é o que será o futuro do país no próximo governo, seja ele que governo vier a acontecer. Vamos lá. Eu também estou apresentando aí como é que nós, em São Paulo, estamos tentando enfrentar essas dificuldades todas desse período. Aí está os números da queda do PIB de São Paulo. Nós tivemos uma queda de 2% em 2014, tivemos uma queda de 4,1% em 2015 e fazemos uma previsão de 3,2% de queda em 2016 para o PIB paulista. Portanto, todos esses números são maiores do que a queda do PIB brasileiro. Por isso é que em São Paulo nós tivemos que adotar algumas políticas mais duras e mais radicais com relação à gestão dessa crise. Ok, vamos em frente, Flávio. Nossa previsão de taxa de desemprego em São Paulo é extremamente dura até o final de 2016, o que significa também que São Paulo terá que estudar políticas de tratamento de um momento de desemprego tão alto quanto esse e como é que nós estruturaremos uma ação capaz de gerar condição de sair dessa crise de emprego, porque os resultados disso são extremamente preocupantes para o Estado a partir do segundo semestre de 2016. Esta é um mapeamento feito mês a mês, desde 2009, no que diz respeito à produção física da indústria de transformação do Estado de São Paulo. Nós estamos hoje em patamares comparados aos patamares, como disse antes, de 2004, na produção industrial. O comércio varejista também tem o pior momento da sua história, desde que esses números passaram a ser medidos, desde janeiro de 2001. Nós estamos com uma queda de 9,3% em São Paulo, nas vendas do comércio no varejo. Esta é a variação de arrecadação do CMS. Em 2014 nós tivemos menos 3,4%, em 2015 menos 5,6%, em 2016 a previsão de queda de menos 5,8%, para em 2017 essa queda ficar menos grave em menos 1,1%. Esses números da FIPE são fundamentalmente produtos também dos censos, né? Que é quem faz essa previsão também para o Banco Central, enfim. Essa é a nossa situação depois desses números, dessa queda. A arrecadação nossa de CMS vem aqui a patamares de julho de 2010. Ou seja, São Paulo trabalha com uma arrecadação que é hoje os números de julho de 2010, de CMS. Só para lembrar, o ICMS de São Paulo corresponde a 72% de toda a arrecadação do Estado. Nós estamos trabalhando
com uma arrecadação de julho de 2010 e temos que encaixar nele a despesa de 2016, o que não é um desafio simples. Vamos lá. É bom falar um pouco de São Paulo, porque é uma oportunidade também da gente desmistificar algumas falas muito corriqueiras, principalmente em alguns órgãos de imprensa. Esse é o resultado da educação de São Paulo nos últimos anos. Ao contrário do que se diz, nós temos evoluído sistematicamente no sistema de educação paulista. Estamos muito longe da necessidade e daquilo que nós desejamos e precisamos para São Paulo. Mas estamos caminhando na boa direção. Estamos conseguindo evoluir os indicadores de desenvolvimento da educação. Também na saúde, existem números importantes da evolução do Estado de São Paulo. Também a nossa taxa de homicídios, como já é sobejamente conhecido, tem diminuído sistematicamente, e nós já começamos a ter indicadores aceitos mundialmente. Aqui eu faço uma apresentação muito rápida de como é que nós distribuímos o orçamento do Poder Executivo em São Paulo. É importante apresentar isso para os senhores, porque a maioria das pessoas imagina que o gestor público tem grande capacidade de decisão sobre os recursos de orçamento. E esses números provam que não. A capacidade, o número que cabe à decisão do gestor é muito baixa. Nós temos um comprometimento de aproximadamente 70% de todos os recursos do Estado com educação, saúde e segurança. Se juntarmos a área de infraestrutura, que é uma área que eu quero detalhar um pouco mais com os senhores, aonde nós temos concentrado um enorme esforço do governo do Estado para tentar manter as atividades de infraestrutura num patamar elevado, nós conseguimos ter ainda a possibilidade de executar 14,9 bilhões esse ano. Vamos lá. Como é que nós estamos enfrentando essa crise? Muito rapidamente. Bom, primeiro, normalmente convém dizer que esse país não costuma dar muita atenção ao seu planejamento estratégico. Existe uma legislação brasileira muito rica no que diz respeito a como esse planejamento deve ser feito. E, através dos tempos, mesmo aqueles que ajudaram a criar essa legislação toda, não foram muito pródigos em respeitá-la. Nós estamos tentando fazer uma operação inversa. Nós achamos que no momento de crise é o melhor momento para se fazer valer uma política de planejamento mais adequada, principalmente no estado como São Paulo. Fizemos uma reforma recente no plano plurianual que nós apresentamos à Assembleia Legislativa em meados de maio de 2015. Mudamos a lei de orçamento do Estado e estamos apresentando agora toda essa legislação com um foco muito objetivo nos resultados pretendidos. Aquilo que sempre, historicamente, foi o discurso, pretende-se usar esse recurso e se apresentava uma meta pouco mensurável, era o habeas corpus para que no futuro, quando fôssemos cobrados, a resposta pudesse ser a mais vaga possível e a objetividade com que se pretendia para um plano como esse nunca era atingida. Agora nós estamos enfrentando esse problema e pretendendo pagar a conta com responsabilidade do que significa dizer quanto vou gastar, no que vou gastar, em quanto tempo vou fazer. Não é difícil imaginar que nós escolhemos um momento delicado para fazer isso, porque você começa o ano com uma previsão orçamentária e termina o ano com menos do que você tinha anteriormente, o que significa que várias dessas metas eventualmente poderão não ser cumpridas. Agora, elas não serão cumpridas e a sociedade vai poder medir se aquilo que efetivamente faltou de recurso justifica aquele não cumprimento de meta, o que é uma situação absolutamente diferente em se tratando de contas públicas nesse país.
Quero dizer que esse projeto foi um projeto desenvolvido com o Governo de São Paulo, o BID e o FMI. O Estado de São Paulo tem, hoje, apresentando as suas contas dessa maneira, é o único Estado subnacional de todas as Américas que apresenta os seus planos, os seus orçamentos dessa maneira, atendendo a essa metodologia que foi trazida pelo FMI. A ideia agora é essa: enfrentar os objetivos, apresentar a forma com que se quer superá-los e os recursos que são necessários para superá-los. Isso é diferente, isso é novo, isso obriga que a sociedade venha participar, e agora sim de uma maneira mais clara, de uma maneira mais direta. Esse programa chama-se Orçamento por Resultados. É uma metodologia que, inclusive, já mereceu, de parte do BID, inclusive, uma publicação de acompanhamento que eu posso, a quem se interessar, indicar quando for o caso. Mas nós estamos apresentando dessa maneira o projeto. Quais são os resultados que pretendemos atingir e quais são os recursos que nós vamos utilizar para isso. Vamos lá? Todo o programa de gasto do Estado tem que estar coadunado com esses 11 objetivos que foram apresentados e discutidos com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nenhum programa pode deixar de estar justificado com esses objetivos que nós apresentamos. Então, o processo é esse. Define-se objetivos e define-se os programas com base nesses objetivos. Vamos lá? A previsão de investimentos que o governo de São Paulo tem para os próximos 4 anos, 16 a 19, montam a ordem de 81 bilhões de reais. Uma alteração que nós fizemos nos programas também importante é essa. De todos os programas apresentados, 142 programas apresentados no PPA, 124 são programas finalísticos. E nós reduzimos muito a estrutura de gastos com objetivos em estrutura meio. Ou seja, precisamos enxugar o Estado e quanto menos programas nós tivermos nas atividades meio e mais programas focados nas atividades fins, nós acreditamos que seja mais fácil atender o objetivo de emagrecer o Estado. Bom, no início de 2015, tão logo nós assumimos o governo, agora no segundo mandato do Dr. Geraldo, nós tínhamos um enorme desafio, porque a sinalização de queda do PIB era alta e nós precisávamos tomar providências, e a providência foi anunciar uma redução, também conhecida por contingenciamento, da ordem de 6,5 bilhões de reais. Ok, o que nós estamos dizendo aqui é como é que nós fizemos esse encolhimento, aonde é que nós conseguimos fazer esse encolhimento do orçamento do governo de São Paulo. Só na área de custeio, que é onde normalmente se espreme mais, a nossa meta era 1.686 bi, nós conseguimos fazer até um pouco mais do que isso, 1.965 bi. E esses recursos foram todos tirados destas secretarias de Estado. Eu acho importante colocar aqui que toda vez que se fala de contingenciamento, de eventualmente de cortes, a gente fica muito preocupado o quanto esse corte pode ser traduzido em uma queda da prestação de serviço à sociedade na outra ponta. A experiência de São Paulo com contingenciamento não é de hoje, ela vem do professor Nakano, na década de 90, e acho que muitos aqui conheceram esse projeto quando ele começou aqui em São Paulo. A ideia é que você se compromete em fazer uma redução, porque você tem uma previsão muito objetiva de queda de receita. Não dá para trabalhar com déficit. Aliás, aqui vale um comentário, se não é político partidário,
vocês me desculpem, mas de há muito tempo esta brincadeira tem que acabar. Não é possível continuar fazendo projeções de gastos em cima de receitas não existentes. O preço disso é o preço que o país paga hoje. Nenhum de nós, eu me lembro a época, eu era presidente da imprensa oficial de São Paulo, Bozola estava lá na Prodesp, quando de um mês para o outro meu INSS caiu para metade. Eu achei aquilo uma maravilha. Hoje eu já não acho tão maravilha assim. Como dirigente da empresa, foi muito interessante. Como gestor público, ficou evidenciado quanto é que isto cabe à sociedade toda pagar logo depois, logo na sequência. Essas coisas precisam ser revistas. Eu não sei se é uma trombada logo depois da curva, Latif, mas uma coisa eu tenho toda a convicção. Repensar o Estado brasileiro significa que não é possível mais que você não contabilize aquilo que é óbvio que será gasto. Como é que é possível falar desse país hoje, falar do futuro desse país hoje, sem falar de reforma da Previdência Social? Recentemente nós tínhamos uma palestra com o Bernardo Api. Quem não conhece esse trabalho do Bernardo, acho que vale a pena conhecer. E ele dá conta, de maneira muito bem feita, de como os números da Previdência são avassaladores. Quer dizer, nós não temos nenhuma possibilidade de recuperação sem que nós enfrentemos de maneira muito clara o problema da Previdência Social. Me dá frio na espinha quando ouço a presidência desse país dizer que esse assunto pode ser tratado daqui a algum tempo. Não pode. Tem que ser agora. E tem que ser enfrentado coisas como: não dá mais para ter diferença entre urbano e rural. Não dá mais para ter diferença entre homem e mulher. E não dá mais para não ter idade mínima. Nós precisamos fazer esse enfrentamento, em que pese todo o custo que isso certamente trará de discussão com a sociedade. Agora, não se supera problemas sem enfrentá-los. Não se supera problemas administrando a quebra da veneziana, da sala, quando se tem um buraco enorme no meio da sala. Isso não faz nenhum sentido. E é isso que nós estamos discutindo nesse país hoje. Será que é possível, será que vale a pena consertar a quebra da veneziana como se o buraco no meio da sala não existisse? É uma coisa muito curiosa, é uma coisa que só é possível neste país, em nenhum outro. Não acredito que seja possível fazer isso. Desculpa, foi uma divagação rápida, mas vamos lá. Aqui também, só para exemplificar, tem como é que nós fazemos isso. Um governo do tamanho de São Paulo, que tem o PIB maior que o PIB da Argentina, tem que cuidar, sim, da gestão dos seus recursos no detalhe. O Célio sabe do que eu estou falando. De repente, ele é obrigado a saber quantos litros de água a Sabesp gastou mais o mês passado. Quanto mais de combustível ele está gastando. Quanto mais de pessoal terceirizado ou não, eventualmente, ele teve que contratar. Essa gestão diária, fina, é uma exigência que quem conhece o Dr. Geraldo Alckmin sabe que ele faz no cotidiano, no dia a dia. Muita gente nos diz o seguinte: olha, talvez seja perder tempo com coisa pequena. Talvez. Mas eu não tenho dúvida de que é das coisas pequenas que a gente dá o exemplo para aquilo que a gente quer de grande na vida, para aquilo que a gente quer de fato que a sociedade compreenda que a gente está buscando. Quem sabe, se esse país tivesse cuidado das coisas pequenas, nós não estaríamos hoje discutindo o rombo no meio da sala. Não é? Então, aqui é uma breve lista do que nós conseguimos, do que nós não conseguimos, do que nós avançamos, do que nós não avançamos.
no dia a dia, no pequeno assunto, mas que na somatória fazem uma enorme diferença. Ok. Aí tem mais um dado impressionante. O Dr. Geraldo tem uma obsessão por dizer que a gente precisa apertar o parafuso sem parar. É quase uma obsessão. E eu estou me convencendo de que ele tem razão, porque é impressionante como esse parafuso tem volta. Você aperta, parece que acabou, mas não acabou não, ainda dá para dar mais uma voltinha. Este é o comportamento do custeio de São Paulo desde 2013. Vocês verão aí que de 13 para 14, o custeio do governo de São Paulo, que foi de 29 bilhões 299 em 2013, foi de 29 bilhões 403 em 2014. E em 2015 foi 29 milhões 970 milhões. Se você considerar o processo inflacionário aí, tem-se ideia exata do tamanho do esforço que foi e que está sendo feito pelo governo de São Paulo. E por último nós temos 2016. 2016, com o nosso orçamento para 2015 era de 204,6 bilhões e em 2016 é de 206,9 bilhões. O crescimento é de 2,27%. Para um processo inflacionário, como todos conhecem aqui, esse número é absolutamente tímido para fazer frente ao tamanho da evolução das despesas que nós teremos em 2016. Só tem um caminho: sacrificar custeio de novo. E nós vamos apertar de novo o parafuso. É um processo difícil, é um processo delicado, mas concretamente não tem outra saída. Quer dizer, o Estado precisa se adaptar ao tamanho e às condições que tem. E aí é uma questão de discutir prioridade. Falar do Estado incremental, daquele que implementa coisas novas e que implementa capacidade de melhor atender a população, normalmente não é uma tarefa muito difícil. Nesse momento a tarefa é delicada, porque ele não é um Estado incremental, mas ele é um Estado que tem que fazer um enorme esforço para manter aquilo que incrementou no passado. Essa talvez seja a melhor perspectiva de vitória que se tem nos dias de hoje, ser capaz de manter aquilo que se incrementou no passado. E isso nós estamos fazendo de novo, prevendo uma queda de custeio em 2016, fazendo inclusive prioridade sobre programas e até dizer que alguns programas do Estado certamente terão que ser encerrados porque não se tem capacidade de mantê-los. Despesa com pessoal. É bom falar sobre esse assunto porque muita gente tem uma ideia diferente do que está sendo feito hoje no Estado. Em 2013 até 2015, o Estado não fez reajuste para nenhuma carreira. Professor, médico, policial militar e etc. não tiveram reajuste. E a despesa e a linha só fez subir. Por que a linha se fez subir? Porque essa linha é calculada de acordo com o gasto de pessoal comparado com a receita corrente líquida do Estado. Como a receita corrente líquida do Estado tem caído sistematicamente, o nosso percentual, comparado com o gasto de pessoal, sobe sistematicamente. Ok. Nós temos com esse assunto uma inflexão delicada para o Estado. Nós, para ficar em 2015, sequestramos capacidade de consumo da ordem de 10,27% do funcionalismo público de São Paulo. Isto tem enorme impacto na economia, e enorme impacto na economia significa grande impacto na arrecadação do ICMS. Portanto, ao final das contas, essa é uma roda que gira de maneira absolutamente equivocada. Né? Nós não vamos conseguir recuperar com essa política. Temos que claramente buscar alternativas para recuperar a capacidade do Estado em ter uma relação com o servidor necessário, uma política de remuneração
mais adequada, porque isso acaba prejudicando, em última instância, também a arrecadação do Estado e provoca um círculo vicioso delicado. Vocês viram lá na anterior que a nossa previsão para 2016 é que, se mantivermos a política que temos hoje, nós somos capazes de derrubar em 44,04. O nosso vice-presidente do Tribunal de Contas, quando a conta chega em 46, ele manda um ofício para a gente dizendo o seguinte: olha, se passar de 46,55, que é aquela linha amarela, fica proibido toda a contratação, etc, 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 etc. Uma série de recomendações que são previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa legislação, ela é ainda mais dura, porque ela trava o Estado. Nós estamos fazendo um enorme esforço para não passar, para não ter esse impedimento, porque aí não passa a ser uma questão de opção do gestor, passa a ser proibido por lei. Vamos lá. A dívida consolidada do Estado de São Paulo também é um problema parecido. Faz praticamente 2 anos que nós não temos nenhuma transferência de recursos nova. Basicamente, os recursos que nós tínhamos comprometido de desembolso com BNDES, Caixa, Banco do Brasil, já está contabilizado. Ela também cresce porque ela também tem uma relação direta com a receita corrente líquida. Portanto, a dívida de São Paulo cresceu sem que nós tomássemos nenhum tipo de empréstimo novo, mas ela cresce porque a receita cai e, por essa razão, nós tivemos um crescimento da receita corrente líquida. Eu quero dizer a vocês, inclusive pela oportunidade, uma situação curiosa. Então, logo nós assumimos o governo do Estado, em 2015, agora, nós recebemos a notícia que, no dia 31 de dezembro de 2014, o ministro Guido Mantega havia aumentado o crédito de São Paulo, ou seja, aumentou o nosso cheque especial em aproximadamente 15,6 bilhões, e para os quais São Paulo vinha se preparando para um programa de desenvolvimento, para um programa de investimento, e já havia protocolado um pedido junto ao governo federal no dia 2 de janeiro, da ordem de 7 bilhões. 7 bilhões você solicita de autorização de PAF, autorização para gastar. O governo federal tem que fazer uma autorização para gastar. Esse recurso foi colocado lá, portanto, no início de janeiro, e assumiu Joaquim Levy e suspendeu qualquer possibilidade de operação. Isso teve um impacto no nosso programa de investimento. Por quê? Tem uma historinha que precede essa, que é a seguinte: no meio de 2013 aconteceu o que todo mundo viu aqui em São Paulo, no país todo, as manifestações e etc., principalmente em função da questão da mobilidade urbana, e o governo de São Paulo teve uma surpresa, recebeu uma visita da presidente da República no Palácio, e ela fez um pedido ao governador, que era o de participar de alguns dos programas de investimento em mobilidade que já estavam caminhando. Naquele momento, a decisão mais adequada que pareceu ao governador faz todo sentido. Passo alguns dos investimentos para o governo federal e, com isso, eu amplio a capacidade do Estado de fazer os seus investimentos em mobilidade. E assim foi feito. Foi passado para o governo federal a obra da linha 9 da CPTM lá no Grajaú, um empréstimo de 500 milhões assinado com a Caixa Econômica Federal no dia 4 de dezembro de 2014, dos quais nós não recebemos até agora nenhum tostão. Ou seja, além de não dar, desequilibrou a capacidade de investimento do Estado, que estava redonda. Estava tudo redondo. Você vem aqui e diz: não, deixa que esse aqui eu faço, eu passo aquilo que ia gastar aqui para outros. Aí você não me entrega aqui, me desequilibra o resto. E é o que nós estamos enfrentando hoje. Nós investimos no ano passado aproximadamente 17, eu vou chegar lá. Está aí. Nós investimos no ano passado aproximadamente 16 bilhões. Poderíamos ter investido mais,
se nós não tivéssemos agora fazendo o seguinte: tira de uma obra que está com investimento um pouco maior e corre lá para fazer a linha 9. Tira e corre lá para fazer a linha 13, que é a linha do aeroporto. Enfim, isso criou uma dificuldade para nós. A orientação que nós temos recebido é o seguinte: preserva ao limite a capacidade de investimento. As obras de mobilidade que o governo de São Paulo tem hoje na capital de São Paulo empregam diretamente aproximadamente 56 mil pessoas. Se falarmos da estrutura indireta, nós iremos para aproximadamente 200 mil pessoas. É absolutamente essencial que São Paulo mantenha a sua capacidade de investimento. E esse é um desafio muito grande, em função dessas condições que nós comentamos com vocês. Em 2016, na contramão, nós estamos apresentando a possibilidade de fazermos um investimento entre direta e indireta de 24,7 bilhões. Isso porque as empresas do governo de São Paulo devem investir por volta de 4,9 e o governo de São Paulo pretende fazer um investimento de 19,8 em função dos financiamentos que já tem contratados, etc. O grande desafio que o governo de São Paulo terá para manter esse investimento é fonte 1. Fonte 1 é fonte tesouro. É a fonte que ancora os financiamentos. Esse é o maior desafio, porque como a arrecadação cai, a cada centavo que cai lá, cai centavo de fonte 1. E esse é o desafio que nós vamos ter que fazer administrando isso. Eu acho que vale a pena dizer também, nesse momento, que o governo de São Paulo faz uma negociação grande com o governo federal, junto com outros estados, de renegociação da dívida, de uma dilatação do prazo da dívida de São Paulo, que é a maior dívida de Estado, sem dúvida nenhuma, é a de São Paulo. Se essa dilatação de prazo acontecer, nós vamos ganhar um fôlego em 2016, 2017, o que provavelmente nos dará a condição de cumprir esse projeto de investimento. Aqui eu também faço uma apresentação aos senhores de onde é que nós, por fonte, fazemos os investimentos de São Paulo e aonde esses investimentos estão sendo feitos. Fundamentalmente era isso que eu queria comentar com vocês sobre o nosso trabalho durante esse período. Quero dizer aos senhores o seguinte: momentos de crise são momentos de reflexão e, mais do que nunca, são momentos de oportunidade. São Paulo é um estado diferente. O Invest São Paulo acaba de apresentar um relatório que só na área primária da economia nós tivemos um crescimento aqui em São Paulo da ordem de 59 empresas, todas elas com financiamentos e com recursos superiores a 200 milhões, cada uma. Muita gente está olhando para São Paulo como uma oportunidade de baixo custo e, portanto, uma oportunidade de aporte no curto prazo. Nós temos recebido e conversado com fundos de investimentos internacionais que estão olhando com muita atenção o que está acontecendo no Brasil, oportunidades que o Brasil está apresentando por isso. Porém, tem uma questão que é muito importante. Por que São Paulo? Eu tenho procurado conversar com essa gente e questioná-los principalmente sobre isso. Por que São Paulo? Não é? E hoje é São Paulo porque São Paulo apresenta uma estabilidade de caminhos, uma estabilidade de objetivos que faz muito sentido ao empresário que vem de fora colocar o seu dinheiro aqui. Difícil
fazer isso hoje na maioria dos estados brasileiros. E difícil fazer isso hoje confiando na falta de estabilidade que nós temos no plano federal. Por isso que eu tenho absoluta convicção de que esse processo não dura. Esse processo será mais curto do que a gente imagina. Se tem uma coisa que a convivência com a classe política me ensinou, né, coronel? É de que essa gente sabe ouvir. Se não soubesse ouvir, não é político. E ouvir hoje o clamor da sociedade, o clamor da população, é de que nós temos que apresentar uma solução para a sociedade. A solução que nós precisamos apresentar para a sociedade não pode e não deve depender do interesse dos P's, dos interesses dos partidos políticos. O que tem que prevalecer é o interesse da sociedade, que agora, me parece, está ficando muito forte, muito evidente. Recentemente nós fizemos uma pesquisa do governo de São Paulo para saber qual era o nível de consciência da população no que diz respeito à crise. E é interessante, a consciência da crise hoje chegou a uma camada que antes não estava tão atenta assim a esses problemas. Porque o desemprego agudo dá o exemplo a todos, ou seja, alguém tem alguém desempregado na família. Este processo é um processo irreversível, ou reversível com responsabilidade, com prontidão, com iniciativa. Muito mal se tem o hábito de falar da classe política brasileira por suas ações e resultados recentes. Eu acho que agora é exatamente o momento da redenção dessa classe política, de buscar e apresentar para a sociedade uma solução objetiva. Essa solução é mudar o governo, definir um plano econômico. Nós vamos precisar de 2, 3 anos com credibilidade para alavancarmos esse país novamente, mas já foi dito aqui pelo Latifi, a capacidade desse povo de se reciclar, a capacidade desse povo de enfrentar dificuldades e se apresentar para o novo, já foi demonstrado em vários outros momentos da vida pública brasileira. Portanto, nós temos absoluta confiança nisso. Nós, em São Paulo, no governo de São Paulo, estamos planejando este momento. O momento em que, sem dúvida nenhuma, o Estado será menor. Precisa ser menor. E nós precisamos contar cada vez mais com a participação privada nas coisas públicas. Os programas de PPP de São Paulo são programas hoje, eu recebo, em média, 1 secretário, 2 secretários de Estado por semana no Palácio dos Bandeirantes para conhecer todas as atividades que o governo de São Paulo se desenvolveu em parceria com a iniciativa privada, sejam as concessões, sejam os programas de PPP. Esse processo também é outro processo absolutamente irreversível. E isto se faz quando se tem credibilidade. Portanto, o desafio de São Paulo e o desafio do Brasil está posto de maneira muito clara. Precisamos recuperar a credibilidade. E essa credibilidade poderá ser recuperada com ações concretas, ações objetivas, com programas que efetivamente atraiam os recursos da iniciativa privada para parcerizar com o Estado e avançar. O desemprego, na metade desse ano, será um gravíssimo problema. Como enfrentar esse problema? Nós estamos trabalhando com programas no governo de São Paulo e vamos tentar fazer um chamamento à participação privada nesse desafio, porque alguma solução paliativa nós teremos que apresentar para enfrentar esta fase do ano que vai ser realmente muito difícil. O Estado de São Paulo tem uma possibilidade diferenciada no médio prazo. Para isso, nós vamos ter que trabalhar muito nesta transição. E para isso a gente conta sempre com o apoio,
com a colaboração, com o incentivo que a gente sempre contou com os amigos da iniciativa privada, dentre eles a DVB, que sempre foi parceira do dia a dia, esteve sempre ao lado do governo nesse projeto. Ok? Era isso. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, secretário Marcos Monteiro, pelas informações todas. Nós vamos fazer, como fizemos da outra vez, dado o adiantar do tempo, eu gostaria que quem tivesse perguntas me passasse por escrito. Vocês têm uma ficha em cima da mesa e nós vamos, olha lá, tem o pessoal, Laine, recolher as questões e me trazer, por favor, né? Vamos trabalhar aí um pouquinho mais, pegando as questões. Vou abrir 3 perguntas para a plateia. A plateia é bom, né? Agora mesmo, depois de falar plateia, nós vamos tirar um retrato. Hoje não usa mais isso, né? Depois a gente põe um disco aqui no toca-disco, né? Então, as perguntas estão chegando, mas eu queria que o vereador Pólice Neto fizesse a sua pergunta e depois que ele formular a pergunta respondida pelo secretário, nós vamos fazer mais 2 dessa maneira, se tivermos quem queira. Senão eu vou passar as perguntas aqui que estão chegando. Pois não, Lívia? Esses slides você pode disponibilizar para a DVB para que a gente possa utilizar? Muito bem. Vereador. Deixa eu cumprimentar alguns dos meus mestres. Passei 10 anos da minha vida trabalhando na Assembleia e tive a oportunidade, tanto com o Marcos como com o nosso conselheiro Beraldo, atuar um pouquinho. E também com o deputado. Mas me parece interessante essa ação que combina pequenas ações que geram um resultado objetivo e muitas vezes imediato, e ações de longo prazo, que têm um vulto muito maior, essas perceptíveis ao discurso, mas não à prática. Eu vou fazer 2 questionamentos rápidos, que é um pouco nessa linha. Se não muda a receita, o bolo que sai com a receita de bolo de chocolate não vai sair torta de limão. Eu deixei de usar o carro oficial e os 2 motoristas que, junto com ele, vêm, e o combustível. Isso vai dar, em 4 anos, uma nova creche para o município. Isso é um pouco da ação pequena que gera um resultado imediato. Qual a possibilidade disso se implantar no Estado e a gente reduzir 2 volumes apresentados no material, que é o custo de combustível e o custo de locação de frota? E o segundo, aí trazendo a brasa para a cidade de São Paulo, o senhor fala de próximo de 60 mil empregos gerados diretamente no transporte metropolitano, nas ações do transporte metropolitano. Fica claro para a gente que transporte metropolitano é investimento que tem retorno garantido, porque o sistema de tarifação devolve parte desse investimento. Essa pode ser uma das alternativas para esse segundo semestre, ampliar o volume que está sendo investido e, portanto, acelerar obras ou retomar algumas dessas obras, visto que todos nós sabemos que depois que se entrega o benefício, é duro até falar, você entrega um hospital, você vai ficar para o resto da vida com um custo adicional. Mas você entrega uma linha de metrô, você vai ficar com o resto da vida recebendo tarifação dele, portanto, ingressando recursos no caixa, muitas vezes para financiar outras intervenções. E eu falo isso porque a DVB hoje faz uma enquete e das 5 perguntas, 3 são de transporte, o que mostra que a cidade de São Paulo chegou a um grau de saturamento que, se não usar os investimentos do Estado, não vai sair do buraco que se meteu. Então, são 2 questões, e as 2 atuando na questão do transporte. Obrigado, secretário. Ok, vamos lá. Nós estamos na primeira questão, que é o enxugamento dos gastos com motorista, carros, etc. Nós estamos fazendo um investimento num projeto que envolve o uso
pela estrutura do Estado, fundamentalmente da estrutura do táxi ou com a estrutura do Uber. Nós estamos também discutindo esta alternativa. Nos parece uma alternativa viável. A grande dificuldade está muito mais na forma de contratação do Estado, né? Porque o Estado não tem essa mobilidade, a legislação não te dá muito essa mobilidade, o Tribunal de Contas depois aperta o nosso pescoço lá e tal. Mas, enfim, nós estamos estudando essa matéria porque é uma alternativa de redução de custos e toda alternativa de redução de custo é absolutamente necessária. No que diz respeito aos programas de mobilidade, boa parte do aumento que está sendo previsto para 2016, ele é em mobilidade. Nós temos hoje a linha 5 do metrô com uma previsão futura muito tranquila, porque ela tem todo o financiamento necessário e etc. Ela não é hoje um problema para nós. Tanto que nós já colocamos em discussão o problema da concessão da operacionalização da linha 5. Nós já estamos discutindo com o mercado a operacionalização da linha 5. O problema para nós é a 17, monotrilho 17, monotrilho 15, que são duas obras que sofreram muito com o episódio da Lava Jato e duas das empresas que comandavam esse processo de obras saíram do contrato, desistiram do contrato, em razão dos problemas de natureza econômica que está enfrentando. Isso nos obriga a fazer uma reengenharia para poder continuar essas obras. Mas, curiosamente, também são obras que não têm problema de financiamento. Elas têm financiamento garantido. O que nós temos agora é um problema objetivo com os executores do contrato, com a formalização dos consórcios que ganharam e que foram descompostos, e agora nós teremos que recompor esses consórcios. Tem uma situação delicada na 17, porque a 17 eram duas empreiteiras e uma executora de linha, de trem, né, que é uma Malaya, a SCUMI, e a tecnologia da 17 é a tecnologia SCUMI. Portanto, você não muda a tecnologia agora no meio da obra. Então, tem aí um imbróglio jurídico para a contratação das empresas que retomarão as obras. Mas esse problema está sendo enfrentado pelo metrô, a gente espera recuperar em breve. O fato é que você tem toda a razão. A nossa prioridade pelos programas de mobilização estão claros. Nós temos em execução hoje em São Paulo a linha 5, a linha 17, a linha 15, 2 monotrilhos. Nós temos a linha 6, que é uma parceria público-privada. Nós temos a linha 9 e a linha 13 da CPTM, né, que é o aeroporto e o Grajaú. E tudo isso, hoje, com uma discussão grande no programa de concessão, né, para saber, para poder agilizar esse processo de execução. Certamente, nós, além de mantermos os investimentos, seria importante que nós trouxéssemos parceiros para ampliar o processo de investimento, o que nos faria chegar à resposta mais rápida. Muito bem. Aqui existem várias perguntas que eu posso agrupá-las. Na verdade, secretário, há muita pergunta sobre quais são os programas que serão encerrados esse ano, quer dizer, não terão continuidade, e se o programa do Casa Paulista vai continuar dentre esses programas. São 3 ou 4, se o senhor quiser responder. Não, antes disso, eu esqueci de dizer o seguinte, nós voltamos a essa prática da enquete, né? Gostaria que realmente vocês respondessem essa enquete para a gente ir tomando o pulso aí ao longo deste ano e a DVB poder melhorar o seu serviço. Pois não, secretário? Não, o programa Casa Paulista, nós não temos nenhuma previsão de dificuldades para dar continuidade a esse programa. O programa está muito bem estruturado e ele não tem problema de financiamento, pelo contrário. Então, Casa Paulista não é um problema. Nós estamos discutindo programas em áreas cruciais, como educação e saúde. Aliás, é importante colocar isso de uma maneira muito clara, olhando no olho das pessoas, né?
a maioria dos demagogos dizem que essas duas ações não podem sofrer solução de continuidade, e nós também achamos. Agora, são os dois maiores gastos do Estado. Educação e saúde juntos significam aproximadamente 48% dos gastos que o Estado tem hoje. Portanto, é impossível você fazer um ajuste de custeio sem, eventualmente, ter que rever programas nessas duas secretarias. Nós temos programas históricos, programas que já produziram bons resultados, e outros cujos resultados precisam ser revistos. É isso que nós estamos fazendo hoje, revendo aqueles que podem deixar de existir para que a gente concentre maior esforço no programa objetivo da Secretaria. Deixa eu ser mais claro ainda, né? Nós temos vários programas na Secretaria da Educação, por exemplo, que foram construídos no momento em que, em razão da vinculação que você tinha de recursos, você tinha uma certa tranquilidade com recursos na educação. Então, você criou uma série de programas. Eu não vou nem aqui falar deles, porque senão vão achar que eu estou querendo acabar com eles. Mas você criou uma série de programas. Hoje, nós temos um programa concreto. Não pode faltar recursos em educação básica. Quer dizer, a atividade fundamental da Secretaria é aquela que não pode sofrer solução de continuidade. Agora, os programas sempre podem ser revistos e sempre podem ser ou melhorados ou extintos. Bem, o Caputo quer fazer uma pergunta, Caputo? Presencial, cadê você? Então vamos lá. Mais uma presencial e depois eu encerro com as demais para nós podermos tomar o nosso café. E que breve, viu, Caputo? Por favor. O Caputo é vice-presidente. Não, vou fazer uma pergunta-resposta, só a pergunta. Bom dia, secretário, obrigado pela presença aqui. Caputo, vice-presidente da DVB. A pergunta não diz diretamente a sua área, mas diretamente, mas indiretamente sim. Recentemente nós tivemos o Código Florestal Brasileiro publicado pelo governo federal, num trabalho muito bem feito pelo então ministro Aldo Rebelo, o qual tive a oportunidade de ler o código inteiro, o projeto inteiro. E recentemente tivemos o PRA, que é o Programa de Regularização Agrícola do Estado de São Paulo, também bem feito. Aí, logo em seguida, nós sabemos que hoje o agronegócio é o que tem sustentado a economia brasileira de um modo geral. Vários setores indo desempregando tal, e a agricultura, pelo contrário, gerando riqueza e empregando. Logo em seguida, a publicação do PRA, veio a secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, bastante competente, bem formada, tudo, mas talvez sem uma sensibilidade com relação ao agronegócio. E publica uma série de portarias e normas que, se for cumprida, deixa mais de 70% dos agricultores de São Paulo na ilegalidade, o que gera uma situação assim de pânico, né, perante o agronegócio no Estado de São Paulo. Então, eu queria saber como é que o governador, né, que também é sensível a isso aí, resolve essa questão de que uma secretaria baixa uma série de normas, assim que nem Suécia, nem Suíça teria igual se fosse cumprido realmente, e gerando essa instabilidade, gerando essa insegurança para o produtor rural, num negócio que vem sustentando o Brasil e gerando emprego. Obrigado. Ok, Caputo, eu não sou exatamente uma autoridade em política de meio ambiente, mas quero te dizer o seguinte, de maneira bem clara e bem objetiva. O secretário tem chefe, né? A definição do PRA já foi um processo difícil dentro do governo, porque a Agricultura, a Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente debateram muito para ter como resultado aquele documento. Eu desconheço essas medidas que você relata que a Secretaria do Meio Ambiente adotou, mas se elas estiverem em desacordo com aquilo que foi apresentado para a sociedade, certamente resolução de secretaria cai por decreto do governador, né? Não tem grandes problemas. Eu vou levar essa questão para o governador, esse questionamento que eu acabo de ter aqui, porque acho que é importante que ele saiba que isso está acontecendo, se é que já não sabe.
porque, sem dúvida, não faz nenhum sentido prático para nós, depois de termos feito toda a apresentação que fizemos aqui, tentarmos dificultar a vida de quem ainda está ganhando dinheiro nesse país. Portanto, ótimo. Nós queremos que mais gente ganhe dinheiro nesse país, porque mais gente ganha dinheiro, mais impostos serão gerados e mais fácil será gerir as coisas do governo. Não faz sentido atrapalhar a vida do agricultor. Muito obrigado, secretário. Eu vou agrupar duas questões que dizem respeito ao Pacto Federativo, se já não está na hora de rever o Pacto Federativo, e, inclusive com relação à renegociação da dívida dos estados. Olha, fazem 6 meses que se reúnem por uma iniciativa do Movimento Brasil Competitivo em Brasília, a cada mês, pelo menos 18 estados brasileiros, através dos seus secretários de Planejamento, de Fazenda, que discutem propostas para a revisão do Pacto Federativo. O difícil é o momento, né? Quer dizer, nesse momento falta receita para todo mundo, você diz o seguinte: não, vamos rever o Pacto Federativo e vamos, eventualmente, rever responsabilidades, rever distribuição de recursos. Não se tem ambiente para isso. Agora, toda a discussão está sendo feita nessa direção. E a mais difícil de todas as discussões, é bom que se diga e que se fale com muita clareza. O Estado brasileiro ficou caro antes de ficar rico. Portanto, como é que nós vamos continuar mantendo um programa de saúde para todos os brasileiros com a pretensão que a nossa Constituição trouxe? Isto é o contradiscurso, né? Vindo de um secretário de Estado. Mas, tudo bem. Eu peco pela responsabilidade. Não há como sustentar o sistema de saúde brasileiro se nós não fizermos uma revisão profunda dos objetivos previstos na Constituição. É muito caro. Os municípios estão quebrando por conta disso. O Estado e a União tem uma postura muito curiosa, né? Eu tenho 10, vocês gastem 10. Se o problema de vocês, do seu ponto de vista de atendimento, é maior do que 10, problema de vocês. É uma postura quase olímpica, né? O fato é que rever o Pacto Federativo não basta. Rever o Pacto Federativo também significa fazer discussões sobre concessões que foram feitas na Constituição de 88 e que o país não consegue hoje bancar. Este é um problema sério, que não deve e não pode ser mais adiado. Resolvemos o buraco da Previdência, quem sabe, um dia, uma hora, alguém de responsabilidade ou as pessoas de responsabilidade vão enfrentar esse problema e vamos tapar esse buraco. Agora, ainda assim, nós temos que rever a estrutura de gastos do governo brasileiro, porque é insustentável se manter o SUS como ele foi pensado, na minha opinião. Na minha também. Para encerrar, são 2 perguntas aqui. Eu não gostaria de deixá-las de fazer, porque todas que me chegaram às mãos eu vou entregar para o secretário, mas a primeira é o quanto a corrupção, que é o grande câncer no poder público, o quanto ela trava o desenvolvimento do Estado. Eu acho que é uma oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que está aí na ordem do dia. E também uma pergunta do nosso amigo Pertuzzi, de que se o governo pretende utilizar as organizações não governamentais na área da saúde para aprimorar a qualidade e eficiência dos serviços prestados. Então, só essas 2 últimas, eu encerro essa fase de perguntas. Depois teremos algumas homenagens para terminar o nosso evento e o café. Pois não, secretário.
Organizações sociais, vou começar por elas. As organizações sociais na área de saúde são responsáveis hoje por 50% de todos os gastos em operacionalização que o Estado faz. Ou seja, metade da ação do Estado de São Paulo em saúde já é feito através das organizações sociais. Não significa que nós já temos o tratado perfeito. Nós precisamos aprimorar a relação com as organizações sociais, sob vários aspectos. Não significa que nós não estejamos satisfeitos com o resultado. Eu estou dizendo que, na forma que foi estabelecida para a relação, existem algumas deficiências que precisam ser enfrentadas e precisam ser superadas. Mas, de qualquer maneira, para este governo de São Paulo, a ação em saúde, através das organizações sociais, é um programa bem sucedido e é um programa para o qual não se tem recuo. Pelo contrário, pretendemos avançar. No que diz respeito ao problema nacional da corrupção, quero dizer o seguinte, é um momento de grande aprendizado para todo o país. Precisamos enfrentar esse problema, precisamos avançar no combate a esse problema, mas também precisamos pensar numa modelagem que não imobilize o país como nós estamos assistindo hoje. Eu não digo que isto é culpa do programa de combate à corrupção, mas, de alguma maneira, no futuro, nós precisamos prever alguma coisa que dê segurança para o Estado não ser tão afetado quanto foi dessa vez. Ou seja, em razão da disposição do mercado, em razão do universo dos envolvidos, o fato concreto é que o necessário combate a isso trouxe uma imobilização para o país. Isto é grave, isto é caro, isso provoca desemprego, isso provoca recessão, isso provoca uma série de consequências às quais nós também estamos assistindo e a qual o necessário combate à corrupção também tem responsabilidade e também produz. Portanto, pensar o Estado a partir dessa experiência, esse Estado novo que nós achamos que precisa ser revisto, precisa ser menor, passa também por uma discussão de compliance para saber como é que o Estado brasileiro vai gerir problemas no futuro dessa natureza. Porque eles não vão acabar. Não é? É preciso olhar para isso com objetividade. Eles não vão acabar. Portanto, como é que o Estado brasileiro aprende com esse episódio e aprende a criar uma sistemática para poder, nesses momentos, não parar o país como que nós estamos assistindo hoje. Essa é a minha opinião. Bom, muito obrigado, secretário Marcos. Vamos, Paulo, por favor. Então, neste momento, como uma homenagem da ADVB e da FBM, a participação e palestra do secretário de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo, Marcos Antônio Monteiro, no Fórum de Temas Nacionais ADVB 2016, o presidente da ADVB, Latife Abrão Júnior, far-lhe-á a entrega de um diploma e um troféu. Acompanham a entrega do diploma e do troféu o presidente do Conselho Consultivo da ADVB, Flávio Correa, o presidente da FENADVB, Miguel Ignatius, o vereador Polici Neto e os vice-presidentes da ADVB, Lívio Giosa, Sebastião Miziara e Valdemir Aparício Caputo. Então, mais uma vez, com o nosso lounge completo, pedimos a todos uma salva de palmas ao nosso homenageado, o secretário de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo, Marcos Antônio Monteiro.